pessoal, tudo bem? Finalizando o dia aqui, quis tirar uns minutinhos para falar com vocês sobre, mais uma vez, né, sobre a nossa série, que é ser vistoriador. Um dos requisitos para você ser vistoriador e que faz você ser um bom vistoriador e que o vistoriador tem que ter é a imparcialidade. Vocês têm visto que eu tenho postado muitos vídeos de contestações que a gente tem feito das vistorias, né? E quando há uma contestação por alguns motivos. Os bons motivos que eu digo assim, de boa fé, são falta de atenção, a pessoa fez correndo, né? O vistoriador, ou o corretor, ou a imobiliária que fez correndo. Talvez na hora realmente não estava daquele jeito, mas o imóvel, por estar muito tempo fechado, não apresentou o defeito na hora e depois apresentou. Pode acontecer dele estar fazendo a vistoria ali, ele foi interrompido, às vezes porque o proprietário estava ali, tirou a atenção dele, ou alguém ligou da imobiliária. Então esses são os motivos assim que eu digo que de boa fé, né? E também pode ser que ele não tenha muito conhecimento, né? É um motivo, vamos dizer, de boa fé, a causa é boa fé, mas não deixa de ser errado, porque o locatário não tem nada a ver com isso, né? Ou o proprietário também, a imobiliária não tem nada a ver com isso. Então, isso ainda passa, porque tem como corrigir. Uma falta de atenção, você ensina a pessoa a ter foco. Não saber fazer, a pessoa aprende. Se ela estudar, ela aprende a fazer uma vistoria correta, imparcial. Se a pessoa fica sendo interrompida, tem como resolver, coloca o celular em modo avião. Tudo isso aí tem solução. Agora, quando a vistoria é feita de forma parcial, a pessoa omite de propósito os danos, porque a imobiliária pede, ou porque o proprietário pede, e ela não quer desagradar, aí nós temos um problema. Porque talvez isso não seja mudar um hábito, mas mudar você. Você tem que mudar, você não pode ser imparcial. E há uma falha muito grande, você não tem um requisito que talvez seja o principal, que é ser vistoriador de imóveis, ser imparcial. Você ali é os olhos de todas as partes, é os olhos do locatário, porque a vistoria de entrada é feita antes dele pegar a chave, então é uma expectativa de como esse imóvel está sendo entregue. É os olhos do locador, para depois ele não querer cobrar uma coisa que ele não tinha entregue daquele jeito, né, o imóvel, e também não receber de forma inferior. Os olhos do juiz, se isso virar um litígio judicial. Os olhos da imobiliária, se houver um problema durante a locação e na desocupação, para que seja sanado, para que seja entregue da mesma forma e que você já conhece. Então, para tudo isso, você tem que ser imparcial. Os seus olhos têm que relatar o que você realmente está vendo. Você não pode mentir ou omitir informações na sua vistoria. Infelizmente, o que eu vejo muito, principalmente em relação à pintura, é mentiras, né? Uma coisa que eu sempre falo, às vezes a pintura é nova, só que teve visita no imóvel, então acontece assim de ter um risquinho ou outro. Eu entendo quando a pessoa às vezes não coloca ali, mas tira a foto. Ela tira a foto e mostra que tem aquele dano. Mas ela não condena a pintura, porque senão não seria justo com o locador. A pintura não ser nova porque tem um risco ou outro, porque teve uma visita. Que é normal, as pessoas visitam, encostam na parede, colocam um dedo. Enfim, não pode anular uma pintura nova por causa disso. Pintura nova é que foi feita nova. Ponto, entendeu? Agora, uma pintura que não é nova porque não é recém-feita, então não é nova, é simples, né? Mas as pessoas não mentem. A gente pegou um caso de um imóvel que tinha pintura semibrilho, que é aquelas pinturas que dá pra você limpar. Não é igual a fosca que você limpa e fica tudo manchada, né? Só que assim, ela tem um limite de limpeza, né? Porque ela é semibrilho, que você vai esfregar uma palha de aço ali e não vai causar dano, né? E também não quer dizer que não vai ter risco. A tinta semibrilho, você consegue limpar coisas superficiais, um risco de caneta vai ficar, né? Então era o caso desse imóvel, a pintura era semibrilho. Então, você olhava de ladinho assim, você via as marcas assim esfregadas, sabe? Quando você passa esponja, esbranquiçada. Você via riscos, mas eram visíveis, assim, furo, risco de quando o móvel encosta, tipo, tô com o sofá aqui atrás, eu tô sentada aqui no sofá. Vai ficar provavelmente marca ali atrás de ficar encostado. Era isso que tinha no imóvel. Então, gente, óbvio que não era uma pintura nova. Qual que é o problema de colocar que a pintura estava em bom estado e sinalizar onde que tá os riscos? Qual que é o problema? Nenhum. Não tem por que a pessoa ficar com medo, a imobiliária, ou sei lá quem, o vistoriador, quem tá fazendo, do tipo, se eu colocar esses riscos, o inquilino vai entregar todo detonado. Não, porque você vai fazer uma boa vistoria que vai explicar onde está o dano, qual que é a gravidade desse dano, vai tirar boas fotos. Não tem por que você omitir essa informação. E aí, o que a gente via? A gente via as fotos, sério, me perdoa, mas chega a dar nojo, no sentido assim de
Malandragem, as fotos tiradas de longe, 4 fotos assim de longe, para não mostrar os danos na parede e colocou como pintura nova. Ainda bem que essa moça contratou a gente, por quê? Primeiro, uma pintura semi-brilho, uma tinta, é muito mais caro que uma fosca. Pintura nova, um imóvel que era de 70 metros quadrados, tinha 8 cômodos, sendo que desses 8 eram 5 eram que tinham pintura. Então ela ia ter que pintar tudo isso daí, porque tá como pintura nova no imóvel, não citando os danos, e ainda com uma tinta semi-brilho, ela vai gastar muito dinheiro ali. E aqui na capital, Curitiba, é caro pintura. Injustamente, porque ela não danificou aquilo ali. Agora, se ela danificar é outra história, mas no caso ali não. A pintura estava em bom estado, não precisava ter mentido, sabe? Então, ali faltou o requisito principal do vistoriador, que é ser imparcial. Provavelmente esse vistoriador pode não ter colocado essa informação porque a imobiliária pediu, porque ele ficou com preguiça, porque dá trabalho você ter que escrever os danos. Você não pode chegar lá e falar que a parede tem riscos, somente. Por quê? Porque se você falar desse jeito, você condena o imóvel inteiro e você entra num outro erro, que é de generalizar, que tem vídeo lá no canal, no YouTube, que eu falo sobre isso. Você tem que falar onde que tá o dano, para que não aconteça de você falar parede com riscos e ter risco do teto ao piso, entendeu? Então, dá trabalho você ter que fazer isso, você sinalizar onde que tá os danos. E aí a pessoa vai lá, tá novo, tira foto, e aí vem o famoso pensamento, inquilino que conteste. E ele contesta mesmo. E a imagem da imobiliária fica horrível. Eu vi as avaliações dessa imobiliária, um horror, um show de horror, cheio de reclamação e adivinha, de vistoria. Inclusive, tinha outro erro lá, que eu vou fazer um outro vídeo falando pra vocês, mas que tava cheio de reclamação desse erro, que era em relação à limpeza. O imóvel tava cheio de pelo de pet, cheio, infestado, em tudo quanto é lugar. E adivinha, não tava na vistoria. Então, mais um vídeo da série, o que é ser vistoriador. Ser vistoriador é ser imparcial. Você não tem que querer agradar ninguém, você tem que fazer o seu trabalho. Eu perco muitas vistorias, tem muita imobiliária que não quer fazer vistoria comigo. Eu fiz uma e eles não me chamaram mais. Por quê? Porque o imóvel estava com danos, eu coloquei e eu não detonei o imóvel. Eu não coloco assim, a parede está toda riscada, cheia de risco, um monte de risco, tudo é detonado. Eu não escrevo isso na vistoria, eu coloco ainda, eu pego o web, eu falo, tem leves riscos, riscos mais acentuados em tal ponto. Eu sou muito justa, muito honesta na minha vistoria. Só que eu sou imparcial, então eu não vou mentir. Tem imobiliária que não gosta, e a gente percebe isso, que são imobiliárias que têm muitas avaliações negativas nesse sentido, e aí quando eu vou lá e faço a vistoria, eu vou ser justa, ela vai ter bons feedbacks, ela não quer, porque ela não quer perder, às vezes, não tô falando todos, mas tem imobiliária que é assim, não quer perder os reparos lá no final, não quer uma vistoria justa, quer uma vistoria parcial, e isso eu não posso fazer. Então eu já me alonguei bastante, mas é porque é um desabafo, né? Vamos dizer assim. E então você que trabalha como vistoriador de imóveis, saiba que você deve ser imparcial, tá? Lá no curso a gente fala como que você pode levar isso para imobiliária sem ofender, sem criar atrito, mas de forma justa, né? E que você tem que fazer o seu trabalho. E você que é corretora imobiliária, se você tem um vistoriador que é parcial, porque você pede isso para ele, saiba que você está arranjando um problema. O judiciário não vê com bons olhos quem age dessa forma, porque vai estar lá a contestação. Vai estar lá e vai ter as reclamações, e quem for processar você ou reclamar de você, vai pegar tudo isso, as reclamações que você tem no Google, as fotos e tudo mais. Essa imobiliária não queria aceitar as contestações, não queria, porque eles falaram assim, não, é muita coisa, vocês refizeram a vistoria. Realmente eu tive que refazer a vistoria, porque todos os itens tinham danos que não foram citados. Então, o judiciário não vê bem quem faz isso. Então, seja justo, porque até tem um versículo na Bíblia que fala lá de Caim e Abel. Quando Caim matou Abel, e ele estava com o semblante caído, Deus perguntou, por que você está triste? Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? Mesma coisa em relação ao seu trabalho de corretor, de imobiliária, de vistoria. Se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito? Talvez não, né? Igual eu não sou. Mas não é todo mundo que não vai te aceitar. Tem pessoas que são justas, são honestas e vão te aceitar. E se não aceitarem, fique tranquilo, porque o mercado vai mudar. O mercado já está mudando. Os clientes estão mais exigentes e a gente tem que se atualizar e atender essa exigência do cliente. Então vai ter mercado para você. Se você proceder bem, você vai ser aceito. Quem é honesto cresce, quem é desonesto cresce também, só que a curto prazo. Depois, declina, entenderam? Então, ser vistoriador de imóveis é ser imparcial no seu trabalho, nas suas vistorias de entrada e de saída.